Olá, colega professor. Hoje eu quero retomar com vocês a criação de formulários dentro do Google Sala de Aula, a configuração desse formulário, o recebimento desse formulário pelo meu aluno e a posterior correção pelo professor, certo? Então, o primeiro passo, eu vou acessar a minha sala de aula, a turma para a qual quero disponibilizar este formulário. Vou ir em atividades. Vamos relembrar, A gente já criamos um formulário, porém a gente ainda não fez a correção dele, não viu como o aluno vai receber. Então, nós vamos fazer isso hoje, certo? E aí, eu vou criar meu formulário. Já tenho um teste com formulário aqui preparadinho, certo? Vou editar. Eu vou editar este formulário. Então, tá aqui o meu formulário Google, A gente criou um título para o formulário. Podemos colocar uma instrução. Esse item aqui é opcional. E relembrando um pouquinho, eu vou utilizar o criar formulários. No momento que eu clicar em formulários, o Google já me traz, aqui na parte dos anexos, da atividade, o formulário em branco. Eu vou clicar sobre ele, eu vou começar o preenchimento conforme o tutorial anterior, em que a gente criou as atividades e configurou o tipo de atividade, se é uma questão de múltipla escolha, se é uma questão dissertativa, anexamos vídeo, anexamos imagem, certo? Agora eu trouxe um formulário mais simples, a gente vê as configurações que a gente pode fazer nesse formulário. Então, eu coloquei um título no meu formulário, eu vou abrir o modo de edição, é o mesmo modo que vocês vão criar o formulário, certo? Toda vez que eu quero criar uma nova pergunta, eu vou adicionar esse botão aqui, adicionar pergunta, dei um título para o meu formulário, para o meu texto, um título para o formulário, e eu posso editar, eu clico aqui em cima, teste, formulário, ciências, certo? E o que acontece? Eu já criei algumas questões para o meu aluno responder. Tem questão de grade de múltipla escolha, onde o aluno colocar uma resposta por linha aqui. Tenho questão de caixa de seleção. Eu tenho uma questão dissertativa. A partir de uma imagem, o aluno vai ter que escrever sobre ela. Mas eu quero ainda adicionar aqui no comecinho, uma questão de resposta curta. Escreva o seu nome. Certo? E é obrigatório para o meu aluno responder essa questão. O que acontece aqui? Para configurar esse formulário, que configurações eu posso fazer para esse formulário? Então, nesse botãozinho aqui é uma engrenagem, selecionei as configurações possíveis. Configurações gerais, tá? Eu deixei marcadinho que eu quero coletar os endereços do meu aluno. Eu quero também recibo de resposta. Quero que o meu aluno, sempre que responder, ou toda vez que o aluno receber e responder, ele receba um recibo. Esse recibo vai ser enviado automaticamente para o e-mail do meu aluno. Aquele e-mail institucional, no caso nós, da Rede Estadual do Rio Grande do Sul, educar.rs.gov.br. Também quero dizer que é necessário o meu aluno, que o meu aluno pode responder apenas uma vez. E se ele tentar acessar novamente o formulário e refazer o teste, ele não vai conseguir, tá? Então, eu quero que ele responda só uma vez. Então, eu fiz essa marcação nessa caixinha aqui. E aqui tem mais algumas configurações, Se o meu participante pode editar após o envio, a resposta dele, se ele pode ver gráficos de sumário e respostas de texto, Não vamos fazer essa marcação. A apresentação, se eu quero colocar uma barra de progresso, no topo, no meu formulário, para o meu aluno ver, ele já respondeu a 1, a 2, a 3, em qual questão, quanto ele já respondeu do meu formulário, na medida que ele vai preenchendo. Eu também posso embaralhar a ordem das perguntas, Eu posso permitir que meu aluno responda mais de uma vez, mas que embaralhe a ordem, Cada vez a pergunta vem numa ordem diferente. Nesse caso, eu não vou marcar nada aqui. A mensagem de confirmação é que após o envio, o meu aluno clicar no botão enviar do formulário, que resposta ele vai enxergar. Vou deixar a resposta padrão, a sua resposta foi registrada.
ou obrigada por responder. E agora sim eu vou configurar meu formulário como um teste, né? Então esse botãozinho aqui já deixei selecionado, ó, eu quero criar um teste. E opções para esse teste, né? Liberar nota imediatamente após o envio ou posterior depois da revisão manual. Como no meu questionário, no meu formulário tem uma pergunta dissertativa, é importante, né, que eu faça a marcação da revisão manual. As pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas, respostas erradas, os valores de cada questão. Só quero que eles vejam os valores da questão. Eu vou salvar. Sempre é importante salvar a configuração realizada, certo? Então, tá aqui o meu formulário, né? Ele vai coletar o endereço, vai encaminhar depois a cópia das respostas, pedindo para o meu aluno colocar seu nome e as questões aqui abaixo, certo? Feito isso, o que mais eu tenho aqui, ó? Eu posso fazer uma cópia desse formulário, eu posso gerar um link para enviar para o meu aluno pelo celular, pelo WhatsApp. Eu posso fazer impressão desse formulário, eu posso adicionar colaboradores. Eu quero que um professor, imagine que professores que são de anos finais do ensino fundamental e do ensino médio querem fazer um formulário envolvendo várias áreas do conhecimento, envolvendo os componentes curriculares, diferentes componentes curriculares. Então, eu vou adicionar outro professor aqui para me ajudar na construção desse formulário. Tem complementos, preferência, isso aqui não é necessário, tá? Não preciso, não vai implicar na qualidade do meu formulário. Feito isso, né, já estou aqui com o meu formulário editado, né? Como eu já tinha criado ele antes e agora eu fiz algumas alterações, eu vou precisar salvar esse formulário. Mas antes disso, vamos ver algumas outras configurações da atividade, ó. Essa minha... deixa eu voltar para... só um minutinho, né? Vamos voltar aqui. É importante, modo configuração, modo edição. E as minhas questões, ó, eu atribuí notas a ela, tá? Então, a gente gerou o teste, atribuiu nota, e aí, o que é esse botão, o que é essa marcação, esse texto azul que apareceu aqui, que antes, de outro modo, não aparecia? É como eu vou responder, qual é a resposta adequada, eu que fiz a marcação, tá? Então, o meu aluno vai ter que responder o quê? Vai ter que responder esta resposta aqui, né? Se ele responder, quantos pontos ele vai ganhar, né, para essa resposta, 10 pontos. Então, a questão vale, ele mostra aqui embaixo, ó, 30 pontos. Outra questão aqui, 30 pontos também. E a última questão, 40 pontos, certo? Então, isso é um aspecto importante que a gente colocou no nas nossas questões. Toda vez que eu crio uma questão, né, eu posso adicionar, no momento que eu marco lá no meu formulário que ele é um teste, ele vai gerar esse espaço aqui para mim configurar, então, a chave da resposta, né? Como é que vai ser a resposta dessa questão. Pois bem, vamos voltar lá, né? Então, para quem que eu quero enviar esse meu formulário? Para todos os alunos dessa turma, vou selecionar, né? Mas eu quero que sejam todos os meus alunos que recebam. Tenho 2 alunos aqui nessa sala. O valor, né, dessa questão, então ele vai valer 100 pontos. Eu não vou colocar uma data de entrega, mas eu posso escolher uma data para o meu aluno devolver, um prazo. Eu criei um tópico, lembra dos tópicos, né? A gente tem o tópico de ensino globalizado, que a gente já foi criado em outros tutoriais, projeto de ciência e esse testes formulário. A gente está testando agora a configuração dos formulários dentro da nossa sala de aula. E a rúbrica que a gente vai ver em outro momento, certo? Mas também é para configurar o retorno de uma avaliação, né? Vou colocar aqui os aspectos da avaliação e o retorno para o meu aluno conforme o resultado que ele da atividade que ele realiza. Mas esse espaço aqui, essa configuração é para um outro momento, para um outro tutorial. E também não é necessário, não vai fazer diferença na qualidade da minha aula. Até mesmo os formulários, eles são bem importantes, são instrumentos para
a gente tem um feedback do aluno quanto ao conteúdo que está sendo trabalhado, ele pode me ajudar a elaborar pesquisas junto à família, pesquisas junto ao aluno, né, coleta de informações, as próprias avaliações, mas ele não é o único instrumento e não é o mais importante dentro da minha plataforma Google Sala de Aula, certo? Mas como tenho notado que é uma preocupação dos professores quanto à criação de formulários e configuração, a gente vai fazer um novo tutorial com mais alguns aspectos, né, do formulário. Então, eu vou salvar aqui, né? Estou salvando. E no momento que eu salvei, eu não escolhi uma data para entrega, o meu aluno já vai receber. Ó, no meu mural aqui já está. Fernanda Campiol postou uma nova atividade teste com formulário de ciências, certo? O que vai acontecer lá no meu aluno, e eu vou mudar a conta agora, eu tenho uma conta aqui da minha aluna. Minha aluna acessou a sala de aula dela, né, a turma dela. Já aparece para ela aqui no mural que tem uma nova atividade que a professora disponibilizou hoje às 15. Por que está aqui dia 2 e hoje é dia 3? Porque eu criei esse formulário no dia 2, mas eu fiz a edição dele e disponibilizei agora. Então, a data não tem data porque foi no dia de hoje. Eu vou em atividades, né? Ela vai lá nas atividades dela. E aí ela pode filtrar o que ela quer. Eu quero os testes disponibilizados. E aí esse teste é um teste que o aluno vai ter nota, né? Então, vamos clicar aqui e ver o teste que o professor mandou. Então, o formulário vai aparecer assim para o meu aluno, certo? O endereço de e-mail. Essa minha aluna é Cleonice. É a minha mãe, por sinal. É importante vocês fazerem testes, criarem, mexerem. Vocês podem até usar uma conta que não é institucional de e-mail de vocês, criar formulários e colocar os familiares para responder, para ir testando e se aperfeiçoando e conhecendo a ferramenta, certo? O nome dela. E aí eu vou para as perguntas, né? Observe os seres a seguir e classifique entre vivos e não vivos. Vou marcar aqui tudo na mesma questão. Eles nascem e eles crescem só. Vamos colocar assim. E aqui eu tenho que responder que é importante preservarmos o ar, a água e o solo, né? Os seres vivos precisam, né? Vamos colocar aqui porque resposta, porque os seres vivos dependem dos seres não vivos para manterem-se vivos. Isso devemos preservar. Os elementos citados. Pronto, eu terminei, é isso mesmo, já está respondido aqui, eu quero encaminhar. Então, o aluno vem aqui, ó, e enviar. E está informando como eu marquei, como o professor marcou. Ele quer que encaminhe um recibo para o aluno, ó, uma cópia de sua resposta. Suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido. Enviar. Indo, ó. Obrigada por responder aquela mensagem que a gente editou, senão apareceria a resposta padrão, a sua resposta foi enviada com sucesso, certo? Abrir tarefa. Marcada ali, apareceu também que foi marcada como concluída, né? Lá o aluno foi marcada como concluída essa resposta. Então tá, o aluno enviou, fez isso, né? Agora a gente vai voltar lá para a conta do professor. Eu já fiz alguns testes com esse aluno, aqui está aparecendo a nota do teste anterior, tá? Mas eu quero dizer para vocês que aqui vai ficar um espaço em branco, /100, que é o valor desse formulário. Como eu já respondi uma vez, já dei nota para esse aluno, que foi o teste que eu fiz, ele está aparecendo 100 aqui, mas não ia aparecer. Aqui é a nota que o professor atribuiu para o aluno. Bom, vou abrir minha conta de... Minha conta de professor. Ai, meu Deus, essa conta aqui não é... Essa aqui, minha conta de professor. Então, em atividades, né? Olha só. Tem um trabalho que foi entregue.
Esse com nota é aquele lá que eu já havia respondido. Então, eu vou clicar aqui. Eu tenho o trabalho da Cleonice com nota, um novo trabalho que ela enviou agora. Eu limpei lá, eu limpei as respostas dela, porém a nota ficou mantida, tá? E aqui tá dizendo que foi reenviado. Então, vamos clicar no formulário aqui. Deixa eu voltar. O que eu fiz? Lá na minha turma de terceiro ano, em atividades, quero ver como que está o retorno dos meus alunos nesta atividade teste. Eu vou clicar aqui. Agora vai me aparecer assim, ó. Como eu já enviei o trabalho para os meus alunos, ela vai aparecer nesse formato. Os trabalhos que foram entregues, os que ainda estão atribuídos, que ainda estão com os alunos, e o que eu já dei nota ou não dei, certo? Então, eu vou clicar no formulário e vai aparecer o formulário em branco. Bem aqui à sua direita, embaixo, nós temos um lápis que permite editar o formulário e também permite ver as respostas. Então, ó, tem uma resposta aqui. Vou clicar em respostas. E eu tenho o resumo de todas as respostas em gráficos, certo? Eu tenho por pergunta, então quem já respondeu, né, por pergunta, ó. Se eu tivesse 5 alunos, 10 alunos, ia aparecer todas as respostas aqui de cada pergunta, uma abaixo da outra. Mas eu vou ir onde para fazer a correção? Eu vou ir em individual, certo? Cliquei aqui em individual, e aí vai aparecer, esse aqui, no caso, foi o retorno da Cleonice. D1. Se tivesse, por exemplo, 3 respostas, eu utilizaria a flechinha aqui para ver a próxima. Ia aparecer a resposta do próximo aluno, clicaria de novo a do outro aluno e assim por diante. Temos um botão aqui, liberar pontuação. E depois tem o ter feito a correção manual, que foi o que eu deixei marcado lá nas configurações, lembrem? Então, tá aqui, ó, o nome do aluno e as respostas. Olha aqui, ele acertou as 2 primeiras e ele já corrigiu aqui, tirou 20 aqui. Ele já mostra a resposta correta, como deveria ser. Isso para o professor. Eu poderia ter configurado esse modo para o meu aluno, para ele verificar a resposta no momento que ele envia. Mas não era o meu objetivo enquanto professor. Eu não queria, eu quero dar um feedback depois para o meu aluno, quero retomar depois com ele, certo? Aqui, nesse caso, ele não pontuou ainda, ó. Notem que ele não fez a pontuação. Ele só colocou o que eu acertei, né, como vale 30, né, e são respostas de caixa de seleção. Ele acertou 2 de 30, então eu vou colocar 20 aqui. Eu vou ler a resposta dele aqui. Essa resposta aqui tá ok, é isso mesmo, seres vivos precisam dos não vivos. Então, ele tirou 40. Notem que eu vou editar, vou colocar aqui, vou editar e vou acrescentar a nota do meu aluno. Então, eu pontuei as 3 questões. É isso mesmo, nosso somatório, né, do meu aluno. Deixa eu só conferir aqui com vocês. 20 mais 20, 40. Ali, ó, digitei 38. Mais 40. Notem que ele lançou lá em cima o 78, eu fiquei na dúvida, né? Ali, ó, 20 mais 20 mais 40, já calculou aqui 80 pontos, eu vou liberar a pontuação para o meu aluno. No caso aqui, ó, tem ela, tá só marcado a dela, né? Mas se tivesse mais, eu poderia marcar. No caso é só ela, ele vai praticamente colocar todos. Mas eu poderia liberar só para alguns alunos e não para todos, só aqueles que eu corrigi. Enviar e-mails e liberar. E-mails, as respostas, avisando que ele o retorno do professor. Muito bem, podemos fechar aqui, né? Já liberamos a pontuação para essa aluna. Eu vou vir aqui em notas. Estou ainda na minha conta de professor, tá? Vou ver como é que ficou lá nas notas. Ela tirou 80 nesse formulário, nessa segunda vez que ela enviou.
Então, aqui, ó, ela reenviou, eu vou editar. Essa aqui era a nota do primeiro envio. Então, aqui eu vou fazer os 80 para cá, certo? Só vou devolver, entende? Eu tinha uma nota anterior e ela reenviou. Digamos que ela respondeu com erro e disse que deu na internet, ficou errada a questão, ela queria refazer. Eu permiti que ela refizesse e agora, não vai ser o caso, né? Só um exemplo para mostrar porque eu mudei a nota aqui, que aquela nota 100 era do primeiro. Então, o que eu faço? Eu coloco a nota aqui, com rascunho. Preciso liberar essa nota, eu preciso devolver a nota para o aluno. Ó, devolver trabalho para um aluno. O aluno receberá uma notificação e poderá ver a nota que você deu, o nome da aluna. Eu posso adicionar um comentário, ó, reenviando a nota corrigida. Vou devolver. Foi devolvido. O que eu vou fazer agora? Vamos lá na nossa conta de aluno, tá? Ela, ó, já puxou nova nota, nem precisa atualizar a página. Geralmente, o que a gente aconselha é que você atualiza ela quando você está fazendo o teste, dá um F5, ó, ele vai atualizar a página, mas ali ele automaticamente atualizou. Nota, né? Trouxe a nota ali e o comentário que eu dei para o aluno, ó, reenviando nota corrigida. Mas imagine que eu não estava com a minha turma, minha conta aberta, o aluno, né? O que vai acontecer? Quando eu vou acessar a minha turma, ó, eu vou ir nas minhas atividades. Eu vou clicar lá no meu, vamos ver se o professor devolveu. Né? Eu vou abrir. Estou respondendo ele de novo, né? E aí, minha gente, deixa eu voltar aqui. Que quando é bastante informação. Aqui está mostrando os trabalhos pendentes, certo? Então, vamos lá. Eu vim aqui, pendente, né, nos meus trabalhos, e eu tenho os concluídos. Eu tenho o formulário aqui, concluídos. Vamos voltar. Minha turma. Eu vou entrar na minha turma. Aí, agora, posso ir na minha atividade, né? Buscar o resultado, a minha nota. Eu posso ver seus trabalhos. Ver seus trabalhos. E aqui vai aparecer. Esse eu recebi, não fiz ainda. Esse aqui está pendente, ó. Tem que ter entregue ele até dia 30 de junho, não entreguei. Esse aqui, eu já tenho o retorno na nota do professor. Tem um comentário que é aquele lá, reenviando a nota corrigida. Tá? Mais uma vez, turma, o meu aluno vai entrar na turma dele, aí ele pode fazer o quê? Ele pode, em atividades, ver os seus trabalhos, as atividades que o professor atribuiu, aí ele vai enxergar, então, clicando na trabalho, a nota, vai enxergar assim, ele vai abrir, ele vai ver que tem um recadinho do professor também, que poderia não ter, poderia ser só a nota ali, certo? Acho que hoje era isso, né? Existem muitas funcionalidades dentro do formulário. O Google atualiza bastante, ele às vezes muda algum botão de lugar, ele acrescenta uma nova funcionalidade. Então, assim, a gente precisa mexer sem medo. A aprendizagem vai se dar dessa forma. No momento que eu vou mexendo, eu vou começando a enxergar coisas que eu não via antes. Por exemplo, né? Quando eu cheguei com a conta de professor, vamos voltar lá só para a gente lembrar, nessa minha turma aqui. Eu abro aqui, aí agora, eu vou aqui, onde é que tá? Onde é que eu vou ver as respostas, né? Aqui embaixo tem um lapisinho. Lápis lembra escrever, lembra editar. Então, a gente vai acabando praticando, a gente vai treinando o olhar, vai encontrando, né? Vai se encontrando dentro
as diferentes ferramentas que estão disponíveis dentro da nossa sala de aula, certo? A gente pode também editar a cor do formulário, ó, até de ciências, eu vou botar um verdinho aqui, a cor do plano de fundo, né, vai ficar diferente, vamos mudar a cor, vamos mudar a fonte, enfim, mexendo a gente vai descobrindo as funcionalidades que eu tenho disponíveis, mas eu volto a dizer para vocês que no primeiro momento pode parecer complexo, né, a criação do formulário, mas à medida que você vai mexendo mesmo, praticando, você vai ver que não é tão difícil não. E que não precisa utilizar os formulários. Primeiro, se eu não tenho segurança, eu posso começar a minha aula, começar a utilizar o Google Sala de Aula usando um documento no Word, né? Usando uma apresentação no modelo PowerPoint. Aos poucos eu ir conhecendo e aí sim, né, me aventurando nas diferentes ferramentas, né? E criando maravilhas que eu sei que vocês irão criar. Por hoje era isso, um abraço, fiquem com Deus e logo voltaremos com mais algumas possibilidades dentro da nossa sala de aula digital. Um beijo para vocês, tchau, tchau.